Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco os básicos do InDesign para trabalhar com um arquivo de várias páginas, né? E depois dar a saída num PDF. Então percebam que aqui embaixo eu tenho um programa que mostra quais teclas eu estou apertando. Como eu estou usando um Mac, se eu apertar o Command, ele vai acender aqui o, a, te- a tecla que eu estou apertando, né? O Shift, vai aparecer lá o Shift, e o Alt Option. Se estiver no PC, aqui vai corresponder ao Ctrl, aqui o Alt e aqui o Shift. O Ctrl eu quase nunca uso, então caso eu aperte aqui, ele vai aparecer aqui. Então vamos lá. Primeiro passo aí para o InDesign, né? Eu vou criar um novo documento. File New Document, ou se eu tiver em português, arquivo novo documento. Pronto, aqui eu configuro qual que é o formato do documento, enfim, unidade de medida. Eu vou usar para esse exercício uma pré-definição de impressão e vou usar tamanho A4, que é mais comum no Brasil. Para cá eu vou usar então orientação paisagem. E notem que ele está com unidade de medida de paicas, né, que a gente não usa aqui, ou que é muito difícil para a gente interpretar. Então eu vou alterar para milímetros. Você poderia também usar centímetros, enfim, né, alguma que você se sinta confortável para poder usar. Eu prefiro usar milímetros, que é um pouco mais preciso. Então aqui eu vou configurar a questão das margens, né? Ele vai estar provavelmente assim como padrão quando você abre, né? E eu vou abrir aqui margens e posso definir margens idênticas do documento ou margens individuais, se eu tirar a correntinha aqui, né? Então, note também que eu deixei, que já vem como padrão, esse facing pages, ou páginas opostas, que são muito úteis para quando você precisa fazer impressão frente e verso, né, de um documento longo, como um livro, por exemplo. Para esse exercício eu vou tirar também o facing pages. E as margens eu vou configurar quando eu abrir o documento aqui, tá? Então isso nesse momento não é tão importante para a gente. Nem o número de colunas. Isso a gente vai ver com o preview daqui a pouquinho com o documento aberto. Então, para esse primeiro passo, eu vou trabalhar com formato A4, orientação paisagem e unidade de milímetros. Isso é recomendável para você se organizar e entender bem quais são as medidas aí. E vou criar. A interface do design é muito parecida com a do Illustrator, né? Claro que com algumas ferramentas mais básicas aí, né? Como a seleção direta, né? Que é a setinha branca, a seleção com a setinha preta, caixa de texto, enfim, a gente vai usar um pouquinho das ferramentas daqui a pouquinho. Mas a gente vai começar explorando essa paleta de páginas aqui, né? Então, eu tenho as páginas que eu posso criar apertando esse botão embaixo e posso excluir. Selecionei a página que eu não quero e apago. Ou então eu arrasto ela para apagá-la. Eu posso reorganizar as páginas por aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, essa página em outra posição, eu posso levar ela para a posição que eu quero. Aí. Notem que, como padrão, eu tenho aqui aquela configuração de margens que eu ajustei na nova janela. Mas aqui você pode também ainda resolver, né? Então, eu tenho uma outra divisão aqui na paleta de páginas, que é a página mestre, ou master, né? E aqui eu posso ajustar as colunas, as margens e colunas, né? Então eu vou lá em Layout, Margens e Colunas. Todo elemento ou toda configuração que eu faço aqui na página mestre, eles vão reproduzir para todo mundo que tiver esse A aqui, né? Que é o caso da página A mestre. Eu posso ter mais páginas mestres e daí eu posso configurar de acordo com o que eu quero de páginas que herdem as configurações da página mestre. Então, margens e colunas. Eu vou configurar aqui
deixando desligado, né, essa corrente que vai travar, né, o número de páginas, o número de configurações aqui. Assim eu consigo resolver os meus passamentos até a borda da página de forma mais livre. Então, estou imaginando aqui que a parte de baixo eu vou precisar colocar o número da página, enfim, né? A parte de cima eu colocaria talvez as informações do título da página. Lado esquerdo vou aumentar para uns 15, também para ter um pouquinho mais de espaço. E o lado direito 15 também. Notem que logo abaixo tem as colunas. As colunas são interessantes no InDesign que você pode daí organizar o seu material. Aí, né? Então, os elementos redundantes, como por exemplo caixa de texto, eles podem aparecer com o mesmo tamanho. Assim você tem um documento editorial mais consistente. Né? A identidade de cada uma dessas páginas vai ser a mesma. Né? Então eu costumo trabalhar com bastante colunas aí para você agrupar mais de uma para poder construir caixa de texto, enfim, informações complementares. Tá? Então, vou dar um OK aí com 8 colunas e essa configuração de margem, e ele vai ajustar essa página mestre. E todas as outras deveriam já também aplicar essas configurações. Notem que, quando eu coloco um elemento na página mestre, vou colocar aqui um retângulo, todas as páginas que tiverem a mestre aplicada, eles já vão aplicar também esse documento, esse elemento. Então, se eu for na página 2, por exemplo, eu tenho esse elemento da página mestre que está travado, eu não consigo acessá-lo. E aí tem um comando interessante, se eu apertar o Command Shift ou o Ctrl Shift juntos no PC, né, e der um clique, ele vai meio que retirar da página mestre, né, ele vai deixar acessível esse elemento. Isso é importante para editar, por exemplo, se você colocar aqui um título da página e quiser ajustar esse título. Então agora eu consegui movimentar, enfim, editar esse elemento. Se eu quiser voltar para a configuração inicial, eu só pego a página mestre e, e aplico aqui na página 2. Prontinho. Mas esse retângulo preto a gente não vai usar por enquanto. Vou deixar aqui sem a aplicação dele. Então, esse grid que a gente tem aqui, ele costuma ajudar a gente a organizar, né, esse material todo. Então, o segundo passo para ter uma construção consistente do seu arquivo do InDesign é o uso das SWOTs ou amostras. Se eu for em cor, né, então janela, né, ou window, color ou cor, vai ter SWOTs ou amostras. Essa paleta é interessante porque você pode configurar as cores que você usa no documento. Eu já vou apagar as cores que eu não quero aqui e vou deixar já criada as cores que eu prefiro usar. Né? Então esse cian eu acho interessante, vou deixar ele criado aqui para eu retomar ele no futuro. Vou deixar um preto, o preto já vem criado como padrão, e vou deixar aqui também um violeta, né, para a gente poder aplicar como exemplo. Maravilha. Então, sempre que eu precisar usar algumas das cores padrão, o ideal seria retomar esse processo. Se eu tenho uma cor aí no meu documento que vai ser usada várias vezes, é legal eu escolher aqui nessa paleta. Porque se eu precisar modificá-la no futuro, eu modifico a cor original aqui e toda vez que ela foi aplicada, ela vai se modificar em todo o documento. Então, isso é especialmente importante para materiais que têm muitas páginas, né, e que têm ainda cores a serem definidas. Então, a sugestão seria sempre usar essa paleta de amostras ou SWOTs. Quando você não tem nenhum documento aplicado, nenhum elemento desenhado ou aplicado aqui, ele já vai ter uma configuração padrão. Então, eu vou deixar a configuração padrão como sem preenchimento e com contorno preto, por exemplo. Só para a gente localizar aí os elementos quando a gente criar. Maravilha. Então, essa paleta de amostras aqui é importantíssimo manter sempre
talvez aberta ou com fácil acesso. Vou colocar ela aqui para a gente acessar com facilidade. Outras paletas que são importantes, né? Se eu vier aqui em type ou tipo, character ou character, vou deixá-la também aqui facilmente acessível. Como eu tenho uma tela grande, eu vou deixá-la expandida aqui, né? Mesma coisa, parágrafo. Vou deixar lá. E temos ainda duas informações importantes aqui, que são os estilos de parágrafo e caractere. Eu vou deixar só o de parágrafos, que aqui eu vou configurar algumas informações que eu também posso retomar durante a construção do meu documento. Então, por exemplo, a fonte aplicada, espaçamento entre as linhas, né? Então, usando essa configuração de estilos de parágrafo, fica mais fácil a gente retomar e manter a consistência do documento. Então, se quiser também diminuir aqui, né? Deixar acessível, mas não mostrando, você consegue acessar dessa forma. Pois bem. Então, o primeiro ponto aí que a gente vai aplicar seria uma informação muito importante que normalmente aparece como dúvida aí das pessoas, né? Como que eu vou colocar a paginação, né? Como que eu vou configurar as páginas do meu documento para ele sempre mostrar em algum local aí. Eu queria que em todas as páginas aparecesse o número da página aqui embaixo. Então, eu vou na página mestre, crio uma caixa de texto, eu posso configurar essa caixa como eu quiser. Nesse caso aqui, como eu tenho essa margem à direita aqui, eu vou no parágrafo e alinhar à direita. A fonte, eu vou usar talvez uma Avenir Next, que é a versão mais nova da Avenir. Regular mesmo. Eu tenho um tamanho de 12 pontos aqui, que para a Avenir é muito grande, né? Eu vou diminuir para uns 9 pontos, porque essa informação do número de página é uma informação que a gente não tem que ter destaque, né, durante o documento, a não ser que tenha uma boa justificativa para isso. Ele está aplicado em preto aqui, né? Então, se eu quiser alterar a cor do texto também, eu posso primeiro criar o texto, depois aplicar a cor. Já falo sobre isso. Então, para eu colocar a numeração automática de páginas, eu vou lá em Type, Insert Special Character, Markers, Current Page Number. Se tiver em português, tipo, inserir caractere especial, talvez marcadores, e a página, o número da página atual. Perceba que vai aparecer um A lá embaixo, porque eu estou na página A Mestre. Então, se eu acessar a página 1 agora, ele vai estar mostrando 1, 2, 3. Então, esse recurso aí é sempre interessante você retomar e decorar, porque ele é muito útil quando você vai trabalhar com arquivos com várias páginas. Então, se eu quiser editar, vamos supor que eu percebi que ficou muito pequeno, muito grande, ou com uma cor que eu não quero, eu vou na página mestre e edito essa aplicação do texto aqui. Vamos supor que eu quero ele um pouquinho maior, e agora eu quero a cor azul, por exemplo, que eu configurei lá nas minhas amostras. Então, clico aqui em azul, ele já vai aplicar a cor azul ali no rodapé. E isso se reproduz para todas as páginas aqui, né? Olha só. Maravilha. Pensando num outro elemento da página, né, eu gostaria de colocar uma caixa de texto aqui em cima, para que as pessoas localizem onde eu estou lá, né, no meu documento. Então, vou usar uma configuração parecida com a que eu defini agora há pouco, em Avenir. Light. À direita. E também vou colocar um tamanho 10 aqui. E vou colocar lá, por exemplo, localização de páginas.
enfim, informação da página, né? Depois a gente vai editar isso para ver como está se apresentando. Notem que aqui ele colocou no topo do meu quadro, né? Da minha caixa de texto. E aqui no InDesign você tem essa diferença, né? Se você só der um clique com a ferramenta de texto, ele não faz nada. Tudo que você faz aqui são caixas. Tá? Daí a caixa de texto você configura o elemento dentro. Então, aqui eu tenho informação importante, né? Se eu quero que essa informação sempre apareça na parte de baixo da minha caixa de texto, eu venho aqui com o botão direito, ou se você tiver só um botão no Mac, aí você pode apertar o Ctrl e dar um clique também. Isso é só no Mac, tá? O PC sempre usa o botão direito, porque sempre tem um mouse com 2 botões. E eu vou acessar aqui essa informação, Text Frame Options, ou opções do quadro de texto. E daí você tem uma informação aqui, né? A justificação vertical. Ele está no topo. Eu vou colocar na parte de baixo. E daí ele vai sempre colocar as informações da base do quadro do texto. Isso também é bastante interessante para você alinhar os elementos aí, sem precisar ficar ajustando muito o quadro de texto, né? Maravilha. Então, esses são os básicos aí para vocês construírem esse documento com bastante consistência, né? Outros elementos que podem ir na página mestra, se tiver algum logo, alguma informação aqui, você pode inserir aqui, que ele vai também se repetir em todas as páginas. Ou informação de cor, né? Se eu quiser, por exemplo, colocar um retângulo ou uma linha aqui que vai sempre aparecer da mesma forma, eu posso configurar aqui, mais uma vez com as cores que eu ajustei antes. E daí ele sempre aparece no mesmo local. Ah, desculpa, eu coloquei essas informações aqui na página 1. Então, com Command X ou Ctrl X é como se fosse um copiar, só que ele leva embora. E eu vou colar na página mestre. Então, se eu estava com a localização perfeita já na página 1, eu vou lá colocar Paste in Place, ou colar no local. Então, vai manter o mesmo local que eu configurei lá. Enfim. Vou colocar essa barra só como ilustração aqui para o topo. Vamos supor que essa é uma cor da minha marca e eu quero que ela seja reforçada em todas as páginas, né? Para não ficar colado aqui, eu vou apertar um pouco 3 vezes no teclado a seta para cima. Daí você consegue ter um espaço para a caixa de texto aqui embaixo. Maravilha. Minha página mestra está configurada. E daí eu tenho aqui as minhas informações principais, né, colocadas na página já. Então, agora a gente vai para a configuração dos textos aí, né? Então, eu já vou criar uma caixa de texto grande aqui para poder incluir, por exemplo, 1.0, apresentação da marca. Vamos supor que eu estou criando um manual de identidade visual aí, né? Percebam que o padrão do InDesign é essa fonte Minion, que tem ótima legibilidade para um texto corrido, um texto imersivo, mas como eu estou querendo criar aqui meu manual de identidade visual, eu vou usar, né, esse padrão aqui da Avenir, que eu já configurei lá para o topo e para baixo. Então, já posso configurar aqui Avenir. Estou pensando num título aqui, né? Então vou deixar um tamanho relativamente grande, né? Talvez 14. E já vou colocar aqui um pouco de informação de texto corrido. Eu estou nesse momento propondo o meu layout e já vou organizar as questões de estilo de parágrafo, para eu já reunir as configurações todas e aplicar com facilidade nessa paleta aqui de estilos de parágrafo. Então, como exemplo, eu vou vir aqui em Type, ou tipo, né?
Fill with placeholder text, ou preencher com texto de espaço reservado, alguma coisa assim. Em português tem uma tradução que eu não consigo lembrar. E daí ele vai aplicar ainda para mim aqui as configurações que eu já tinha desse texto. Mas como isso é um texto corrido, eu gostaria que ela fosse mais leve e num tamanho um pouco menor. Talvez 10. Para uma sem serifa, talvez 9. Vou deixar em 10, em 9 mesmo. E como esse material aqui ele vai conter pouco texto, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui minha entrelinha, para que ele fique bem leve, né? Então, se eu tirar o clique da seleção de todo mundo e apertar o W, eu consigo ver como está ficando esse meu material. Se eu apertar o Shift W, ele vai limpar todas as informações de paletas aí para eu avaliar como está ficando. Achei que está ficando bom. Notem que para criar essa caixa de texto eu agrupei 3 colunas aqui, né? Então, assim eu consigo organizar mais meu documento. Então, estou pensando que daqui para frente, sempre que eu tiver essa informação aqui à esquerda, eu vou sempre agrupar 3 colunas. Isso pode ser flexível, né? Mas eu acho que assim vai ficar sempre interessante com uma informação redundante aí. Pois bem, vou só tirar aqui rapidamente a quebra de linha que eu coloquei antes, porque isso daqui eu vou configurar manualmente. Então vamos supor que esse daqui é a minha configuração de texto. Eu posso vir aqui na paleta de parágrafo, estilos de parágrafo, ou Paragraph Styles. Percebam que ele tem lá parágrafo básico e tem um mais do lado. Quer dizer que esse parágrafo básico ele já tem algumas configurações, que são aquela configuração básica lá com a fonte Minion e tal. Então, quando eu fiz alterações aqui, ele percebeu que tem coisas diferentes, né, do que eu configurei, do que eu tinha como padrão aí nesse primeiro arquivo do InDesign. Então, eu posso vir aqui, eu sugiro criar um novo estilo de parágrafo. Né? Então, para isso que eu fiz o que aqui? Né? Eu selecionei o meu texto de parágrafo e apertei no mais aqui, né? No criar estilo de parágrafo. Agora, quando eu clico nele, olha só, eu posso colocar texto corrido aqui, por exemplo, né? E aqui ele já preencheu as configurações que eu tinha para esse texto. Avenir Light, 9 pontos de tamanho, né, de corpo, e a entrelinha de 12. Então, aqui eu posso configurar diversas informações do meu parágrafo. Alinhado à esquerda, porque eu não quero justificado nesse momento. Enfim, né, já posso configurar aqui os detalhes da minha aplicação de parágrafo. Uma coisa muito importante, se você estiver usando o InDesign em outro idioma, é configurar o idioma de fato de todas as suas caixas de texto. Então você pode vir aqui para português do Brasil. Isso eu vou mostrar como faz também de forma global, para ele não aparecer mais dessa forma, né, em inglês. Isso é especialmente importante se você for ligar a separação de sílabas aí, tá? Então, acho legal vocês sempre organizarem aqui, né, a questão do idioma. Maravilha. Então aqui tem outras informações que eu não vou falar tanto nesse vídeo aqui, né? Mas a gente só vai ter atenção para essa informação aqui. Se você for usar um texto justificado, vai ter hifenização ou hyphenation, e você pode ligar e desligar. Então, esse quadro aqui, né, essa opção aqui, ela é dependente dessa opção aqui, né? Advanced Character Formats, ou formatos avançados de caractere. Então, definiu aqui o idioma, o hyphenation já vai, ou a hifenização já vai aplicar o idioma aqui na hifenização, né, na quebra de palavras, separação de sílabas. No meu caso, como eu alinhei à esquerda o texto, eu não vou usar a hifenização. Né? Se você deixar justificado, é recomendável usar a hifenização, senão vai criar uns espaços muito grandes aqui dentro do texto. E ok. Quando eu dei ok, percebam que ele já
tirou a hifenização aqui, né? Tenho o texto corrido e vou criar o meu estilo para os títulos de páginas. Maravilha. Mais uma vez aqui, vou voltar para o português do Brasil e vou tirar a hifenização, porque eu não quero meu título hifenizado nunca. E aqui eu vou configurar uma outra situação aqui, né, que é os recuos e espaçamento. Então, eu gostaria que sempre que aparecesse o meu título, tivesse já um espaço reservado embaixo, né? Então, em vez de eu colocar um Enter aí, né, ou uma quebra de linha, eu já posso colocar um espaçamento aqui, né, um espaço depois do meu título. Então, eu vou ligar o preview aqui, ou a visualização, para a gente ver o resultado. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou adicionando, né, um espaço depois desse estilo de parágrafo, que é o meu título. Vou deixar aqui como 4 milímetros, só um espacinho para poder também render melhor esse texto e essa aplicação do texto. Maravilha. Se você quiser também, você pode configurar as mesmas coisas aqui no texto corrido, né? Vamos supor que eu quero, na primeira linha do parágrafo, eu quero que apareça um recuo. Lembrar que o recuo ele é sempre relacionado com a minha entrelinha. Então, se você tem uma entrelinha de 12 pontos, um ponto de partida pode ser 12 pontos. Eu posso escrever aqui 12 pontos, né? Que daí ele já vai criar uma entrelinha consistente. E daí você pode avaliar como é que está esse recuo, né, em relação ao seu layout. Para esse caso, eu vou preferir não ter esse recuo aqui, né, da primeira linha. Mas sim, entre os parágrafos, eu vou querer também um espacinho só de 1 milímetro. 1 milímetro. Então, eu tenho agora essa aplicação para o meu texto corrido, que não ficou boa. Eu vou aumentar um pouquinho mais o espaço entre os parágrafos aí. Colocar talvez 2 milímetros. Agora eu consigo ver com mais clareza aí, né? Maravilha. Então, percebam que a página 1 eu já criei aqui. E eu posso agora editar esse primeiro ponto aqui, né? Essa informação da página, a localização da página. Então, eu vou repetir a questão do título da página aí. Maravilha. Isso é especialmente importante se eu tiver, por exemplo, uma seção que ela avance por mais páginas. Daí eu não preciso repetir aqui esse título grande, eu só vou localizando por aqui, né? Maravilha. Então, para a gente experimentar melhor a questão dos estilos de parágrafo, eu vou, na segunda página, fazer o mesmo processo aqui. Criar uma caixa de texto. Vou colocar 2.0, composição cromática da marca. E aqui, dei só um Enter, né, uma quebra de linha, e vou mais uma vez preencher com texto de espaço reservado, ou placeholder text. E agora fica fácil. Dei um clique aqui na primeira linha, eu quero que seja o título, dei outro clique no texto, aqui o texto corrido. Então, a gente tem essa configuração mais fácil aí para poder ir aplicando. Então, por mais que isso possa ser um pouco cansativo de configurar no início do seu trabalho, aqui você ainda pode configurar, né, todos os detalhes do seu documento e depois aplicar fica muito mais fácil, né, e você tem bastante consistência. Vamos supor que você descobriu que o seu arquivo, a sua fonte ficou muito pequena ou muito grande. Se você editar aqui com o botão direito, né, sempre, senão o botão esquerdo ele vai querer aplicar,
editar texto corrido, eu posso aumentar ou diminuir aqui as minhas configurações, e daí ele vai aplicar para todo o espaço que foi aplicado esse texto. Então, isso é uma forma de deixar tudo bastante organizado aí no seu trabalho. Pois bem, trabalhando com imagens agora, né? O design também trabalha de um jeito diferente com as imagens. O que eu posso fazer? Dois métodos aqui, né? O primeiro, eu posso criar uma caixa, né? Então você vai perceber que tem dois tipos de retângulo aqui, né? O retângulo que prevê o uso de cor nele, né? Que é esse segundo aqui. E o retângulo que prevê a imagem aqui, né? Então, isso daqui... Na verdade, os dois são a mesma coisa, tá? Isso aqui é mais para você, se estiver pensando só no layout para depois incluir as imagens, é recomendável usar esse daqui para as imagens, porque daí você sabe que aqui não vai cor, não vai nenhum elemento gráfico, e sim uma imagem aí. Tá? Então, já criei aqui o meu quadro de imagens, que seria basicamente igual ao quadro de texto, só que o conteúdo dele é uma imagem e não um texto, né? Então, como eu posso incluir a imagem aqui? Eu vou lá em Arquivo, File, Place. Place, eu creio que seja importar ou, enfim, não vou saber a tradução. Mas é o Ctrl D ou Command D, o atalho. E daí vejam só. Eu selecionei já antes aqui o meu quadro. E eu vou trazer a minha imagem para cá para dentro, né? E olha só, eu vou deixar selecionado aqui o Replace Selected Item, ou substituir o arquivo o objeto selecionado, ou o item selecionado, para importar a imagem aqui dentro. E vou dar Open. Olha lá, já cai lá dentro. Então, para a imagem, o que vai acontecer? No primeiro momento, você vai perceber que vai aparecer em baixa resolução esse arquivo importado. Isso é importante para você quando tem que executar um arquivo com várias páginas, assim ele consegue mostrar mais rápido esse layout, né? Todos os softwares que trabalham com paginação, né, ou layouts de várias páginas, eles têm essa aplicação aí, baixa resolução. Se você tem um computador muito potente e gostaria de ver sempre em alta resolução, você pode vir aqui. Peraí, encontrar só. Ah, tá. Vem aqui em visualizar, né? Ou view, display performance. E daí você pode colocar em high quality display. Agora eu consigo ver ele em boa resolução. Eu sugiro usar essa versão quando tiver que alinhar essas imagens, né, e ver questões precisas e voltar depois para o padrão para ele conseguir mostrar mais rápido o seu documento. Perceba que a configuração de imagem aqui também é um pouco diferente, talvez, do Illustrator, né? Quando você clica na caixa de imagem, você tem aqui esse botão que aparece no meio, que você vai ajustar o conteúdo. Então perceba que eu estou ajustando o conteúdo aqui, né? Olha só. E aqui também eu posso clicar uma vez, aumentar, diminuir, enfim, né? Para ficar um pouco mais fácil, você pode também usar um recurso que é você configurar a caixa de texto para que ela, desculpa, a caixa de imagem para que ela tenha o tamanho do conteúdo dela ali. Então, fitting, que eu não sei como é em português também, fill frame proportionally, quer dizer o quê? Que você vai controlar aí, opa, desculpa, não é bem isso. Desculpa, é aqui, né? Fit frame to content, ou ajustar a caixa, né? Ou o frame, né? Ao conteúdo. Agora a gente tem a versão final aí, né? E para eu editar, olha só, eu aperto o Command e o Shift juntos, ou Ctrl e Shift, para que eu consiga não usar esse botão do meio aqui e sempre ajustar
o tamanho que eu quiser aqui. Se eu não apertar o Command Shift, é o que vai acontecer. Eu posso alterar livremente, mas ele vai fazer um corte na imagem, né? Então ele vai, não é um corte na imagem, o conteúdo continua lá, só que ele está mostrando só metade aí, né? Então vou voltar aqui, né? Isso é especialmente interessante para você ajustar uma imagem, um rodapé que você prefere usar a imagem, você tem já esse corte aí mais fácil de ser feito. Um outro método de fazer isso, vou criar também mais uma vez aqui a caixa de imagem, posso alinhar, né, das minhas linhas das colunas, e eu posso só jogar o meu arquivo aqui dentro. Olha só, bem mais fácil de trabalhar. E notem uma coisa interessante aí, né, pro InDesign e também pro Illustrator, ele tem a mesma configuração, né. Se eu vier aqui em janela links, o window links ou janela, ele vai estar como links ou vínculos em português, ele vai mostrar todas as imagens que eu importei para cá. Então, esse método de jogar no desktop o meu arquivo e depois incluir aqui no arquivo do InDesign não é recomendável. É recomendável você organizar desde o princípio aí. Então, vou salvar o meu arquivo, antes de tudo. Como exemplo, vou colocar no desktop mesmo, na mesa, né? Uma nova pasta e vou colocar, por exemplo, o manual de identidade. E aqui dentro eu vou salvar o meu arquivo do InDesign. Manual Nico. Salvei. E agora sim eu posso continuar meu trabalho organizado e com as minhas imagens aqui. Se quiser até criar uma pasta imagens, vai ficar mais organizado ainda o seu documento e a sua estrutura de pastas aí, né? Imagens. Prontinho. Agora eu já posso continuar o meu trabalho aqui sem problemas. Pois bem, resolvida então essa primeira parte. Sempre que eu precisar, mais uma vez, né, organizar as páginas, eu posso arrastá-las para cá e para lá, né? Sempre aparecendo essa barrinha aqui. Vou deixar aqui onde está. E tem um último recurso aí que eu gostaria de apresentar, que é, vamos supor que eu quero criar na primeira página lá, né, um sumário, por exemplo. Isso é bastante fácil também no InDesign, desde que você tenha configurado alguns estilos para os títulos aqui. Como eu configurei, então vai ser fácil a gente aplicar lá. Então, Layout, Table of Contents, se você tiver em português é sumário, não sei na verdade como que é em português, mas está na mesma posição aqui. E daí, o título sumário, aqui eu estou colocando o título que deve aparecer no topo lá, sumário. Esse sumário, né, esse título, ele deveria aparecer com o meu título das páginas. E o que eu quero que apareça na lista seriam os títulos que estão aparecendo nas outras páginas, né? Então, eu quero que tudo que tem aplicado títulos das páginas, ele seja incluso nesse sumário. E eu vou colocar aqui o estilo texto corrido para ser aplicado nos títulos das páginas. É um pouco confuso agora, mas vamos só lembrar como foi a configuração aqui e ver o resultado. Tá? Então, eu defini aqui o meu título, pode ser qualquer coisa, e esse título vai ser aplicado, esse estilo, título da página, título de páginas. E eu quero que esse meu estilo de títulos apareça no meu sumário. Né? Aqui eu poderia ter um estilo, por exemplo, diferente para a aplicação do sumário, baseado talvez no texto corrido. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu lá. Quando você dá OK, ele vai aparecer essa caixa de texto
e daí você pode criar ele aqui. Olha só. Então, o que apareceu lá? O sumário que eu defini lá foi aplicado o título de páginas, e cada um desses títulos aqui, ele foi aplicado no estilo texto corrido. E aqui, como padrão, ele coloca só um tab, né, uma tabulação. Então, o que você pode fazer? Ajustar aqui. Né? Então, vou ajustar aqui essa primeira aplicação. Vou em Type, Tabs, acho que, ou tabulações em português. Né? E eu posso definir onde que eu quero que os números das páginas apareçam. Então, eu quero que quando tiver um tab, né, quando apertar o tab do teclado, ele já apareça lá, olha só, no fim da caixa de texto. Prontinho. Perceba que assim que eu fiz esse ajuste, o texto corrido aqui já se modificou. Apareceu um mais, que ele entendeu que já tem modificação no estilo padrão. E tudo bem, daqui a pouquinho a gente vai criar um estilo só para esse sumário. Quando tem um líder aqui, ele vai preencher, ó, com repetição em toda essa extensão do tab aí, né? Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui, na verdade. Um tracinho, posso colocar um bando de tio, qualquer coisa. Né? Então, como padrão aí, coloca o pontinho, né, para ele seguir até lá. Então, esse seria o meu padrão pro sumário. Então, note que aqui, né, eu escolhi essa setinha, né, então ele vai alinhar pelo fim aqui, né, ó. Então, tudo que vier página 65, 397, ele vai usar como base a barra direita e vai crescer a numeração para cá. Né? Então, vocês vão ver que assim fica mais organizado aí o seu documento. Vou fechar aqui e já vou aproveitar e criar esse estilo para o meu sumário. Numeração. Numeração sumário, por exemplo, né? Ok. Então, para criar novamente, eu posso simplesmente atualizar, né? Aplicar os estilos manualmente, mas eu vou criar de novo aqui para a gente poder ver como foi o processo. Então, Layout, Table of Contents. Se alguém tiver em português aí e quiser comentar, né, como que é isso em português, eu agradeço. Já vou deixar a configuração pronta, olha, lembrando as configurações, sumário aplicado com títulos de páginas, e daí eu vou adicionar os títulos de páginas, só que eu não vou usar texto corrido aqui, eu vou usar numeração sumário. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Dou um OK, crio uma caixa de texto, olha só, agora está certinho lá. Eu vou só alinhar certinho aqui nas margens para ele não ficar fora do contexto aí. Prontinho. Se eu criar mais páginas agora, vamos supor que eu vou criar aqui uma caixa de 3.0, área de não interferência. E aplicar meu título de páginas. Se eu voltar para o sumário, eu posso só atualizar o meu sumário aqui. Prontinho. Apareceu já essa nova informação que eu criei na página 3. Desculpa, página 4, né? Que está indicado aqui. Ele me avisou lá. O sumário foi atualizado com sucesso. Eu vou tirar isso porque a gente conseguiu ver a atualização aqui, né? Então, como exemplo, vou criar aqui mais milhões de páginas para a gente ver como que vai crescer aí o nosso sumário. Então, vou colocar aqui item 50.0, linguagem fotográfica, por exemplo. E vou aplicar o meu padrão para títulos. E vamos mais uma vez no sumário. Cliquei nele, né? Atualizar o sumário lá. E já identificou.
linguagem fotográfica, o 50 que eu coloquei lá embaixo, seção 50, né? E olha só a numeração aqui. Ele usou como base o lado direito e foi crescendo para a esquerda. Isso é especialmente interessante se você tiver muitas páginas mesmo aí. Tá certo? Então esse é o básico do InDesign aí para vocês organizarem seus documentos. E qualquer dúvida, só dar um toque. Bom trabalho, planejem esse documento antes de começar. Isso vai salvar muito tempo no futuro. Por mais cansativo que possa ser configurar esses detalhes iniciais, no final vai ficar muito mais fácil você manter a configuração geral do seu arquivo aí. E mais uma informação, né? O ideal seria sempre você salvar as imagens, né, naquela pasta lá do nosso documento, né, do nosso trabalho, e daí importar daqui, né? Então, uma sugestão seria evitar o copiar e colar do Illustrator ou de outro programa aí, né? Isso ajuda vocês a preverem questões questões técnicas, né, de não salvar direito, enfim. Pronto, se eu quiser salvar um PDF disso, eu posso vir em File ou Arquivo, Adobe PDF Presets ou pré-definições do Adobe PDF. E aqui eu já tenho as pré-definições, né? Impressão de alta qualidade, provavelmente esse vai ser a opção que vocês vão escolher, que tem a função de imprimir ou em casa ou nas gráficas rápidas, né? Se você for imprimir numa gráfica de grande tiragem, offset talvez, você usaria essa opção aqui. Então, vou salvar desde do meu manual de identidade, manual Nico, salvar. Já tem a pré-definição. E daí, eu posso usar as configurações de sangria do meu documento, né, e posso criar aqui marcas de corte. Então, vou exportar para a gente ver o resultado. Desktop, manual de identidade. Vamos ver o que saiu aqui no meu PDF. As marcas de corte e todas as minhas informações aqui. Prontinho. Resolvido. Só vou retomar uma questão aqui que eu não fiz, né, antes, que é a configuração da sangria. Se eu tiver algum elemento, por exemplo, aqui, que ele tende a expandir além da área do meu documento, né, ou sangrar o documento, eu posso configurar essa sangria aí. Então, arquivo ou file, document setup, ou talvez configurações do documento, e eu posso configurar aqui a minha sangria em bleed and slug ou sangria, provavelmente vai ser em português. Isso pode ser padrão de 3 a 5 milímetros. Agora eu consigo apoiar todos os meus elementos aqui, que eu precisar, né? E se eu gerar um novo PDF, ele vai aparecer a questão da sangria aí, né? Então vamos lá. Usar configurações de sangria do documento e as marcas de corte. Exportar. Vamos ver qual foi o resultado lá agora. Olha só. Então, quer dizer essa informação aqui, né? Que eu tenho o meu elemento aqui embaixo, eu tenho 5 milímetros da borda do documento a mais para ele poder gerar esse PDF. Então eu consigo agora fazer o refile sem aparecer marquinhas brancas no canto aí, né? Maravilha. Esse então é o básico do InDesign, né? E com essas informações vocês vão conseguir construir seus documentos aí com grande facilidade, desde que seja consistente e reserve esse tempo de configuração inicial aí. Uma outra informação, caso eu queira ainda
manter a efenização ou tirar a efenização por padrão, eu tiro a efenização aqui na parede de parágrafo e eu posso configurar aqui com o português brasileiro, né, sempre que eu criar uma caixa de texto. Daí, sempre que eu criar, ele já vai usar essas configurações aqui.